E vamos para o Brasil para dizer que o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro recebeu alta na última quarta-feira do hospital e voltou à prisão domiciliar. A equipa médica anunciou que o ex-presidente foi diagnosticado com um tipo de câncer de pele. Bolsonaro deixou o hospital no início da tarde, depois de ter sido internado com um quadro de vômitos, tontura e queda de pressão. Segundo o boletim médico, o ex-presidente apresentou melhora dos sintomas e da função renal após a hidratação e tratamento medicamentoso e que o laudo das lesões cutâneas, operadas no domingo, mostrou a presença de carcinoma, um tipo de câncer de pele, em 2 das 8 lesões removidas. O câncer foi encontrado em lesões retiradas da parte superior do tórax e do braço do ex-presidente. Um tipo de tumor que é o carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho e nem o mais agressivo, tá? É o intermediário, mas que ainda assim é um tipo de câncer de pele que pode ter consequências mais sérias. Se você não operar esse tipo de lesão, é uma sentença de morte. A orientação dos médicos é para que Bolsonaro siga em casa com acompanhamento e exames periódicos. O ex-presidente perdeu 15 quilos desde a cirurgia de abril, a 6ª depois do atentado. Segundo pessoas próximas, ele tem se mostrado debilitado e sem apetite na prisão domiciliar. O quadro de saúde vai ser usado pela defesa para tentar evitar que Bolsonaro seja enviado para o regime fechado, depois da condenação pelo Supremo a 27 anos de prisão. O carcinoma é um tipo de câncer de pele que pode ser provocado pela exposição prolongada ao sol sem proteção. De acordo com o médico Hélio Pinchovski, oncologista do Hospital Moriá, o uso do protetor solar ajuda na prevenção da doença. Sempre que estivermos ao ar livre, sempre nós temos que usar uma proteção. Pelo menos um UV de 30 ou de 50 é apropriado. A prevenção é sempre melhor do que o tratamento. Já em casa, num condomínio em Brasília, Bolsonaro recebeu a visita do senador Marcos Rogério. Me pareceu melhor, ainda com soluço, tomando a medicação dele conforme a recomendação médica, mas ainda é um quadro que tem, obviamente, que ter cuidado. O Ministério Público do Estado americano de Utah pediu a pena de morte para o suposto autor do atentado contra o influenciador da direita Charlie Kirk. Tyler Robinson se apresentou nesta terça-feira pela primeira vez à Justiça. Em uma coletiva de imprensa, o procurador do condado de Utah anunciou que vai pedir a pena de morte para o suspeito. Tyler Robinson se apresentou hoje pela primeira vez à Justiça. A audiência foi realizada de forma virtual. Em coletiva de imprensa, o promotor do condado de Utah confirmou que vai pedir a pena de morte para o acusado. O jovem de 22 anos vai responder por 7 crimes, entre eles o de homicídio qualificado, que já permite a condenação ao corredor da morte. Robinson ainda será indiciado por obstrução de justiça e manipulação de testemunha e pode ter a sentença agravada por se tratar de um crime político. O DNA de Robinson foi encontrado no rifle usado no ataque. De acordo com o promotor Jeffrey Gray, ele escondeu a arma, trocou de roupa e pediu ao colega de quarto que apagasse as mensagens que pudessem incriminá-lo. Em audiência no Congresso americano, em Washington, o diretor do FBI foi questionado sobre a morte de Charlie Kirk. Segundo Kash Patel, Robinson teria confessado o crime em um grupo de mensagens com mais de 20 pessoas. Vamos coletar mais provas e investigar todos os participantes da conversa, afirmou o chefe do FBI. E nesta quinta-feira, centenas de milhares de pessoas protestaram contra as novas medidas de austeridade em França e enfrentam perturbações em todo o país. Os principais sindicatos apelaram à ação com impactos significativos nos transportes e nas escolas. A França acordou para mais um dia de perturbações em todo o país nesta quinta-feira, quando se espera que centenas de milhares de pessoas participem em greves e manifestações
contra as novas medidas de austeridade do governo. 8 grandes sindicatos apelaram aos cidadãos para saírem à rua em todo o país contra o que descrevem como planos orçamentais brutais anunciados durante o verão. O colapso do governo de François Bayrou na semana passada não dissuadiu os líderes sindicais que mantêm o seu apelo à mobilização. As autoridades estão a preparar-se para uma das maiores manifestações desde os protestos contra a reforma das pensões há 2 anos. Cerca de 10.000 pessoas estão a participar nestas ações, de acordo com o ministro do Interior cessante, Bruno Retailleau, que afirmou inclusive que as ações foram menos intensas do que o esperado. A nível nacional, pelo menos 58 pessoas foram detidas, segundo o mesmo. Um erro no sistema que controla as pulseiras durante a mudança de empresa gestora impediu o acesso a dados anteriores a março de 2024. A falha levou a absolvições e arquivamentos de casos por falta de provas sobre violações de ordens de afastamento. O sistema informático Cometa, responsável pelo controlo das pulseiras eletrónicas dos agressores condenados por violência doméstica, por exemplo, sofreu um grave erro técnico que teve consequências diretas na administração da justiça. Segundo a Procuradoria-Geral da República do país, informou no seu relatório anual, esta falha conduziu a um grande número de absolvições e arquivamentos de casos de infratores, uma vez que os tribunais não puderam aceder a informações cruciais sobre os movimentos dos investigados. O problema teve origem no processo de transição entre empresas prestadoras de serviços. A Europol alertou para os novos métodos e rotas de tráfico de droga na Europa e para a forma como as redes de tráfico estão a adaptar-se rapidamente para contornar o controlo das autoridades. Em comunicado público, a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial fez referência a 2 grandes operações em que esteve envolvida e uma delas aconteceu em Leiria, em setembro deste ano, quando foram apreendidas mais de 2 toneladas de cocaína e detidas 19 pessoas. A ocultação da cocaína que entra na União Europeia é feita de forma altamente sofisticada, através de alterações químicas ou colocando a droga em materiais de transporte, apontou a Europol. Para a Europol, o tráfico de droga continua a ser uma ameaça à segurança interna da União Europeia. A Organização Mundial da Saúde acusou as empresas de tabaco, álcool e alimentos ultraprocessados de intenso lobby para impedir que os países implementem políticas para melhorar a saúde das pessoas. A declaração surge dias antes de uma reunião na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre as doenças crónicas. Em comunicado, a OMS disse que essas indústrias poderosas tentam regularmente bloquear, enfraquecer ou atrasar aumentos de impostos, restrições ao marketing voltado para jovens e outras reformas da saúde que salvam vidas. A OMS defende que os governos devem colocar as pessoas antes dos lucros e garantir que a política baseada em evidências não seja prejudicada pela pressão corporativa. A medida ocorre dias antes de uma reunião de alto nível na Assembleia Geral das Nações Unidas, que se concentrará em doenças crónicas como doenças cardíacas, diabetes, câncer e asma, entre outras. Embora as mortes por doenças crónicas tenham caído em todo o mundo, o progresso estagnou nos últimos anos, segundo uma análise recente. A OMS já havia pedido aos governos que aumentassem os preços do tabaco
álcool e bebidas açucaradas em pelo menos 50% nos próximos 10 anos. De acordo com a OMS, aumentos de impostos podem evitar 50 milhões de mortes prematuras no próximo meio-século e gerar $1 trilhão em financiamento público na próxima década.